Bom, meu nome é Érica Cocai, eu fui eleita deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal. Eu trabalho aqui na Câmara com várias temáticas, mas com muita centralidade nas temáticas que dizem respeito à defesa dos direitos humanos, na sua condição de ser interrelacionado e universal. Então, eu comecei a minha militância, minha vida política, em 1976. Em 1976, na Universidade de Brasília. Eu entrei para o curso de psicologia na universidade e eu aderi ao movimento estudantil pelas liberdades e eu luto pelas liberdades até hoje. Né? Acho que uma das condições que nos faz humanos é a liberdade. Então, portanto, eu fui expulsa da universidade pela ditadura militar em função de uma greve que nós organizamos na Universidade de Brasília, uma greve que durou alguns meses e que acabou se espalhando para o Brasil inteiro em 1977. Eu entro em 76 e em 77 tem a minha expulsão de outros companheiros em função da organização dessa greve durante a ditadura. E eu fui para São Paulo e fiz um novo vestibular, entrei na USP, depois voltei de novo para Brasília, não cheguei a cursar na História na Universidade de São Paulo e entrei na Caixa Econômica através de concurso público e nós organizamos a primeira greve da história da Caixa. A Caixa, à época, tinha 125 anos e nunca tinha feito greve. Nós éramos considerados economiários, não tínhamos direito à sindicalização nem à jornada de 6 horas. Em verdade, a greve da Caixa, a primeira greve da história da Caixa, que eu tive a alegria, a oportunidade histórica de ajudar a construir, foi para que tivéssemos o direito à sindicalização e o direito de sermos considerados bancários, portanto, com a jornada de 6 horas. Uma greve histórica. A partir daí eu adentrei no movimento sindical, eu fui diretora dos sindicatos bancários em 1986, depois vim a ser presidenta, a primeira e única presidenta dos sindicatos bancários de Brasília. Eu fui por 2 mandatos consecutivos. Em seguida eu presidi a Central Única dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal. E em 2002 eu sou eleita deputada distrital e exerço 2 mandatos como deputada distrital e estou no meu 2º mandato como deputada federal. Eu penso que nesses anos todos de luta, a luta em defesa da liberdade, para que nós possamos romper uma desumanização simbólica, ela é uma luta central, fundamental. Não é efeito colateral, não é cereja de bolo. A luta em defesa de direitos é a luta mais revolucionária e transformadora que nós temos nesse momento, porque rompe uma desumanização simbólica e faz com que nós tenhamos também um luto dos períodos traumáticos da história brasileira, do colonialismo, quando os donos da terra também se sentiam donos das crianças, das mulheres, dos trabalhadores, ou da ditadura e da própria, eu diria, da ditadura, da escravidão e do neoliberalismo. E como não fizemos o luto, temos pedaços desses períodos traumáticos de forma muito pulsante na nossa contemporaneidade. Bom, eu nunca fui do governo, eu estou no poder legislativo, né? Eu nunca assumi nenhum cargo executivo. São esferas diferentes de atuação. Eu tenho uma compreensão de que o parlamento, ele nunca vai representar o amadurecimento da sociedade. Ele sempre vai estar aquém do amadurecimento da sociedade. E a gente vê isso historicamente. Se você pegar, por exemplo, a Revolução Russa, que faz 100 anos, as dumas elas eram extremamente conservadoras e elas representavam um setor dominante, um setor de elite, quando o país estava enfrentando a primeira revolução operária da história da humanidade. Então, portanto, o parlamento nunca ele será um espelho real e concreto da própria sociedade, do seu amadurecimento. Também tem uma compreensão de que Drummond tem razão quando diz que as leis só não bastam, porque os lírios não nascem das leis. As leis, elas por si só não asseguram o direito. Elas são instrumentos para que se segure o direito. Mas é preciso que tenhamos consciência dos instrumentos que existem e que tenhamos uma outra consciência que exigiria deste país tão sexista, LGBTfóbico, racista, adultocêntrico, exigiria uma consciência de direitos.
Eu penso que nós precisamos ter consciência dos direitos. A velha história da dubiedade, que um pouco marcou a história brasileira, das casas grandes senzalas, a possibilidade da senzala adentrar a casa grande desde que forma subalternizada, uma teórica fictícia e um simulacro, por exemplo, de paz, de uma sociedade pacífica que sempre foi construída pela anulação do outro. Se há anulação do outro, não há paz. Há um processo de dominação que não é percebido enquanto tal. Então, essa história é da dubiedade brasileira. O parlamento, ele hoje, mais do que nunca, porque nós não fizemos a reforma política e nem vamos fazer a reforma política que se faz necessária para que ele possa representar mais a sociedade. Ele é uma demonstração da decadência da democracia representativa. Isso é um pacto de cartolas, bengalas e casacas que está aqui, com muito domínio do fundamentalismo. E eu penso que o fundamentalismo ele está tão presente nesta casa porque você tem uma sociedade com muito sofrimento psíquico, uma sociedade que não tem um superego construído, ou seja, não tem controles e marcos civilizatórios claros, porque tem uma dubiedade da sociedade da democracia racial, que assassina negros, enfim. O Brasil demorou muito para se reconhecer enquanto país racista, muito. Demorou muito para se considerar um país violento, porque sempre foi o país da paz, o país abençoado pela natureza, sem fenômenos naturais ou coisa que o valha. Então, portanto, há uma necessidade de um choque cultural, de uma revolução cultural e de um aprimoramento e um aprofundamento da democracia participativa. É por aí que a gente muda a sociedade. Quando nós tivermos a condição de fazermos esse choque cultural, para que nós possamos abalar as estruturas tão LGBTfóbicas, racistas, machistas, que nos mostram que está tão latente e tão pulsante os pedaços do colonialismo, da escravidão e da ditadura, para que nós possamos construir verdadeiramente uma democracia. Então veja, eu vim do movimento estudantil, que era um movimento que era um pouco antena da sociedade no período de ditadura, porque é um movimento que o movimento estudantil está em um universo, primeiro que precisa cheirar e respirar democracia, senão ele se frustra, que é o universo do desenvolvimento da arte, da cultura, da ciência. Sem democracia e sem liberdade, não há arte, não há ciência, não há cultura, elas ficam todas congeladas e represadas. E segundo, que o movimento estudantil não tinha relação com a produção, e não tem relação com a produção. Então, portanto, ele tem condições de ser antena dos desenvolvimentos sociais. Então, eu entrei na Universidade de Brasília e na fila da matrícula eu fui na minha primeira assembleia e nunca mais deixei de participar de movimentos coletivos. E o movimento sindical, ele, primeiro, a gente adquire consciência política em muitos espaços. No movimento de bairros, partidos, enfim, consciência de classe a gente atinge, consegue e adquire no mundo do trabalho. Então, portanto, o movimento sindical, ele representa uma consciência de classe, mas uma consciência de classe muito embotada por uma estrutura sindical que é muito pautada no corporativismo e que demanda muita energia dos dirigentes sindicais no atingimento dos objetivos imediatos da classe trabalhadora, do salário, das condições de trabalho, enfim. Então, portanto, ele tem, ainda que nós tenhamos uma evolução muito grande, e a CUT representa isso, essa compreensão de que é preciso também lutar pelos os interesses históricos e que nós fazemos parte de uma mesma classe e que essa classe é uma classe dominada, embora construa todo o país, embora essa consciência ela seja muito mais aprofundada dentro do movimento sindical, ele em grande medida é arrastado por uma demanda corporativista. E ele se reconhece e cumpre a sua função quando ele consegue fazer esse rompimento. Sem abandonar as reivindicações mais imediatas, consegue dizer que nós somos trabalhadores, não apenas detentores de direitos difusos, mas nós somos pessoas, né? Então pessoas sofrem, pessoas têm identidades.
nós temos identidade étnica, temos identidade de gênero, nós temos muitas identidades. Somos muitas identidades dentro de nós mesmos, que são construídas de forma coletiva e que são superadas no seu caráter de limitação também de forma coletiva. O movimento sindical ele dá muita capacidade de construção coletiva e ele tem uma permanência que o movimento estudantil muitas vezes não tem. O movimento estudantil, eu penso que ele adquire uma força grande quando ele representa os interesses do conjunto da sociedade. O movimento sindical ele permanentemente tem que estar em curso e em movimento e precisa romper as barreiras de um corporativismo que impede a noção de classe e a potencialidade da sua capacidade transformadora. Mas, enfim, e o parlamento tem uma representação. E muitas vezes eu fico pensando se o parlamento, enfim, ele reserva algum espaço de protagonismo transformador nos dias de hoje. E eu digo isso, eu não digo assim que nós vamos transformar a sociedade pelo parlamento, nós não vamos transformar pelo parlamento. Mas se o parlamento possibilita isso, e como já possibilitou, como possibilitou na época da Constituinte, como possibilitou na época de resistência à própria ditadura, ele possibilitou a construção de espaços protagonistas de rompimento de um processo de opressão. E ele perdeu em grande medida essa característica pelo nível de fascismo que está dentro do próprio parlamento. Os fundamentalismos, seja o fundamentalismo punitivo, o patrimonialista ou o fundamentalismo religioso, primeiro eles partem de uma preguiça analítica, né? Os fundamentalistas não são reflexivos, né? Eles não detêm inteligência e não detêm sensibilidade com o outro, ao contrário. O fundamentalismo se cresce anulando o outro. É o absolutismo, né? A única igreja que existe é a minha, a única família que existe é a minha, o único beijo que é permitido é o meu beijo, é o beijo dos meus iguais, né? De pessoas como eu, e você nega, portanto, a riqueza da humanidade que está na sua diversidade e nega a alteridade. Então, portanto, esse fundamentalista é muito presente. Óbvio que ele teve um impulso grande com a gestão de Eduardo Cunha, porque Eduardo Cunha, faz parte da bancada fundamentalista, e ao mesmo tempo articulou os diversos fundamentalismos e provocou uma aliança muito macabra dos fundamentalismos. Se você pegar o fundamentalismo religioso isoladamente, ele não tem a força que tem ao estar com o fundamentalismo punitivo, ou como chamo eu, o BBB, a bala, o boi e a Bíblia, as bancadas BBB. Então, portanto, nós estamos vencendo isso aqui. E é um momento de muita resistência. Resistência é um golpe, é uma ruptura democrática. Olhe, açoite a democracia e os direitos estarão sendo açoitados. Porque os direitos têm uma relação muito umbilical com a democracia. O direito é que leva a democracia para a rua, é que faz com que nós tenhamos uma democracia de alta intensidade, não de baixa intensidade, e ao mesmo tempo, sem democracia, os direitos eles estão ameaçados. Não tem chão para que possam se desenvolver. É um pouco o que nós vivenciamos no movimento estudantil. Arte, cultura e ciência, pesquisa, extensão, ensino, não sobrevive no terreno da ditadura. A ditadura seca todas essas sementes. Então, portanto, nesse momento, nós estamos vivenciando um parlamento decadente, um parlamento comprado, um parlamento que se vendeu, se colocou em gôndolas, né, e se precificou. Os parlamentares se precificaram. Qual é o meu preço? Eu tenho um preço. Né? E qual é o preço da minha consciência? Qual é o preço do meu voto? Qual é o preço do meu mandato? Isto se colocaram em balcões e estão sendo vendidos para construir o que eles chamam de governabilidade, que em verdade não é governabilidade. Governabilidade não é uma maioria que você compra. E que, portanto, como você compra, você não tem como se dedicar, o governo não tem como fazer uma dedicação, um esforço e permanecer nesse esforço. Ele faz uma dedicação, um esforço para comprar os parlamentares e às vezes compra com o que é lícito, com emendas parlamentares, são lícitas, por exemplo. Às vezes nem tão lícita é esta compra, mas ele não consegue colocar isso, fazer disso um esforço permanente. É um esforço concentrado para precificar e para comprar. Quem se vende vai se vender de novo e não quer se vender uma única vez. Então, portanto, a cada demanda prioritária do governo é uma rodada de precificação e de compra. Por isso o governo poderia ter
enfim, arquivou na Comissão de Constituição e Justiça, ainda em julho, a denúncia contra o Michel Temer, ele poderia em seguida ter aprovado em plenário, mas não, não há governabilidade, há compra. E se há compra, houve que se esperou o mês de julho para se precificar e comprar de novo em agosto. E o governo nunca consegue ter uma grande vitória e no dia seguinte ter uma outra grande vitória. Ele tem uma grande vitória e ele começa a se organizar de novo para esse processo que é extremamente cruel com a sociedade brasileira, que é de venda. Aí está tudo em venda. Eu acho que a gente está vendo uma guerra. Uma guerra, não apenas porque as manifestações estão sendo caladas, não apenas porque eles destroem os espaços públicos, que é onde a gente lida com o outro, e né, é na alteridade que a gente se faz sujeito, e sujeito de transformação. As praças estão sendo destruídas, as noites, as ruas, enfim. Não apenas por isso, não apenas porque, como eles estão destruindo os espaços públicos, tem que destruir a escola. Porque a escola é naturalmente diversa, é naturalmente coletiva, é naturalmente você lida com o outro, naturalmente você se percebe, faz identidades, ele se percebe o outro. E as escolas estão sendo caladas, e a grande investida deles agora com escolas sem partido, tirar a discussão de identidade de gênero, a reforma do ensino médio, que diz que só alguns podem estudar filosofia e sociologia, só alguns podem entender as relações sociais e a nossa função nelas, né? Aos outros cabe apertar parafusos, né? É a lógica taylorista da educação, a divisão do trabalho. Alguns apertam, alguns são mãos de obra, e outros pensam a sociedade. É a coisa mais cruel com relação a um dos instrumentos que potencialmente é transformador e é um instrumento potencialmente propulsor da própria democracia, que é a educação ou as escolas, né? Eu penso que nós vivemos uma opressão midiática, né? E vivemos um aparelho ideológico do Estado que não se mostra enquanto tal, mas talvez seja um dos instrumentos mais importantes. Quando a gente fala da opressão midiática, nós estamos falando de uma onipresença e uma onipotência, né? Que, na verdade, invade as casas e captura muita coisa. Não captura só a forma como a gente vê as nossas relações sociais, ou a gente percebe a política, ou percebe o coletivo. Captura o corpo. Aliás, o corpo das mulheres está sempre em disputa. Essa eterna disputa é para ter controle dos nossos corpos. Os homens, quando nascem com o seu corpo, esse me pertence. As mulheres têm que dizer que os seus corpos lhe pertencem, não estão em bandejas, né, para serem utilizados pelos homens, não são objetos a serem apreciados ou usados pelos homens. Mas captura os corpos, captura o sagrado, captura o desejo. Uma coisa que me chama muita atenção é que captura o desejo. O desejo é coisa de gente, é construção, construção que você faz, é com o outro, e é sempre com o outro que a gente se faz humano. Então, captura o desejo. Se você for olhar a nossa sociedade, não há que se assustar com o fato de ela ter tantos fundamentalismos. Porque você diz, consuma para eu te respeitar. Os desejos vêm como pílulas prontas, feitas no mercado, não é? Então, o desejo está capturado também pelo mercado, o comportamento está capturado, o corpo, o sagrado, a forma de ver a vida, capturado por um instrumento ideológico e um instrumento pautado pelo próprio mercado. Uma sociedade que estabelece um prazer bicado, superficial, tem uma ditadura do prazer, mas um prazer superficializado, é pouco analítica. Que é a sociedade da drogadição, das psicopatologias, como depressão, pânico, enfim, drogadição. O uso abusivo da própria droga. Então, portanto, neste quadro, nós temos uma comunicação que tem um poder imenso, poder de capturar as almas. Eu digo, pense, as subjetividades estão todas capturadas, né? Ou estão em grande medida capturadas. Isso exige que nós tenhamos outros tipos de instrumentos de comunicação, que a gente possa se relacionar com o outro e que possam se construir. Isso exige espaços públicos que estão ameaçados e anulados. E digo, veja o que é o sonho de consumo para quem quer morar, não é? Eu ouvia hoje uma propaganda que dizia o seguinte: você acorda, toma café da manhã, depois você trabalha, depois você se diverte, depois você compra.
tudo no mesmo lugar. E tudo num lugar cercado. Que é a lógica do condomínio. O seu lazer está aqui, a sua vida está aqui, a sua família está aqui, o seu trabalho está aqui, está tudo aqui. Você não precisa sair. Você não precisa entrar com contato com o diverso. Você fica e vai se estudando de forma individualista. Com muito sofrimento psíquico, uma sociedade onde se cultua o medo e se espetaculariza a violência, então você cultua o medo. A sociedade que tem medo é uma sociedade muito fácil de ser dominada pelas palavras de força ou pelas ações de força. Se eu tenho medo e alguém vem, eu quero a ordem, eu tenho uma ordem para que você se sinta seguro. Então você constrói o medo, espetaculariza o medo, para que as soluções de ordem sejam aceitáveis. E a partir daí você também constrói o ódio. Porque se eu estabeleço o medo, eu crio inimigos. Então tem inimigos. Um dos inimigos, que foi construído pela própria mídia, são os espaços políticos. Então parece ser uma ofensa. Não, o que ele quer é entrar na política. Aí parece que isso é uma ofensa. Então você criminalizou a política. Então quando você criminaliza a representação política, partidária, ou parlamentar, ou o parlamento, você está deixando o parlamento para quem não tem nenhum problema em exercer o crime, para quem sente a vontade com isso. Então você tem uma criminalização da política, que é uma forma de dominação das mais profundas, como é a cultura do medo, e que leva à cultura do ódio, porque se eu tenho medo, eu tenho um inimigo, se eu tenho um inimigo, eu vou odiá-lo. Mas Hitler fez isso, não? Isso foi feito na ditadura. Os inimigos são os comunistas. Os comunistas eram os inimigos, quaisquer que sejam eles, e é feito hoje. Então, assim, neste quadro, você precisa romper o domínio dos meios de comunicação, precisa democratizar os meios de comunicação. E eu penso que, diz um poeta com razão, ninguém entende muito isso, mas assim, quando você não tem saída, a saída é a porta de entrada. Então, o que digo com isso? É preciso ter um nível de organização da própria comunidade, organização do espaço, organização do território, o direito à cidade. O direito à cidade é extremamente transformador hoje. E a cidade ela está esvaziada, ela está deserta, ela está proibida. Proibida para uma população que 85% das mulheres, por exemplo, tem medo de violência sexual. Então, neste quadro, que você fala, os meios de comunicação, para eles importa a destruição de todos os espaços públicos, inclusive a destruição de todas as possibilidades de protagonismo. O espaço público possibilita a construção de sujeito coletivo. Você não vira sujeito ou liderança sozinho. Você vira uma liderança ou se constrói representante de outros com outros. Não é sozinho. Mas veja, até a escola, com a escola sem partido, ela vai ser um espaço onde tem o saber, e alguém tem um saber, o outro não tem saber, então você nega, é um epistemocídio, nega os diversos saberes que existem, os diversos conhecimentos, inclusive dos povos originários, que impede que a gente tenha identidade de nação. E aí você tem na escola uma transmissão de conteúdo, e qualquer coisa que represente falar sobre a conjuntura, falar sobre os fenômenos humanos, não é o agente do Estado infiltrado, como era na ditadura, que vai denunciar, é o próprio aluno. Porque isso é a escola sem partido, é o aluno que vai denunciar o professor. Você destrói os vínculos que se podem criar da troca de saberes numa pedagogia da libertação, utilizando um pouco o que fala Paulo Freire. Então é isso que nós estamos vivenciando, uma criminalização da política, um cultivo da cultura do medo, para que tenhamos... E as soluções de ordem, elas não são apenas esse fascismo que põe paletó e gravata e que mostra a cara, e que beija o nosso rosto, como nós estamos vendo aqui, com os Bolsonaros da vida. O fascismo também e a ordem também dizer, a família é isso, o afeto é isso, você... por ordem e por disciplinar o afeto, os sentimentos, a família, ou seja, o fundamentalismo religioso. Por que eles dialogam o punitivo com o religioso? Porque eles se baseiam numa ordem, de modelos únicos, de uma lógica única, e a partir daí
eu domino o outro. É isso que nós estamos vivenciando. Isso aí, ao meu ver, só se rompe quando nós conseguirmos um nível de participação da própria sociedade. Quando a gente começar a discutir os nossos problemas, quando a gente perceber as forças que temos, a resiliência. Que país é muito resiliente. É um país onde se exerce o candomblé como lugar nenhum do mundo. Veja o que é o exercício do candomblé. Veja o que é o candomblé. É resistência pura e resiliência, porque já foi criminalizado. Enfim, já foi apartado das relações sociais e ainda hoje é fruto de muitas discriminações. Então, veja, mas é um país onde o candomblé resiste. As religiões de matriz africana, a Umbanda se cria, o candomblé se ressignifica, se revisita, e existe. Existe, dizendo sobre a nossa negritude e a nossa africanidade. Então, portanto, há uma resiliência grande, não é? E é preciso que a gente possa aprimorar a participação política em qualquer discussão que nós tenhamos que fazer em nível de país ou nível de cidade, de sociedade, do Brasil, tem que passar por uma gestão democrática, tem que passar por uma construção democrática, por uma democracia direta. Sem democracia direta, não tem saída. Até porque nós vamos, se afasta o povo do próprio parlamento, o parlamento nunca representa o avanço da própria sociedade, ele tem uma série de variáveis que não fizemos de reforma política, que poderia ser feita, ele é dominado pelo poder econômico, e é dominado mesmo pelo poder econômico. Vejam as denúncias de corrupção, grande parte delas estão associadas a financiamento de campanha. Porque você tem ventrílocos, né? Se eu sustento sua campanha, o seu mandato me pertence. E aí você tem uma série de grupos que defendem interesses econômicos de quem financiou a campanha. Inclusive a bancada da bala, que é grande parte financiada pela Taurus. Ou teve uma denúncia aqui alguns dias atrás de um ex-participante da bancada de segurança, ou da frente de segurança, ou da bancada da bala, que ele dizia o seguinte: eu saí dessa bancada porque eu queria investigar as denúncias da Taurus, que é uma indústria de armas, e a bancada não permitiu que fosse criada uma CPI. Porque não permitia, porque tinha que proteger a Taurus, porque a Taurus financiou as campanhas e domina os próprios mandatos. Então, neste quadro, só democracia direta, que é um processo de construção, é um processo de construção. Mas a gente, sem ele, não tem resistência. Da organização do bairro, da organização da escola, das organizações em geral, de toda a sociedade, para resgatar a condição de sujeito, que resgata a nossa humanidade. Porque, veja, condição de sujeito, de sentir dono do corpo, do desejo, da vida, do passado. A gente não é dono do nosso passado, a gente nem conhece o nosso... A população nem se apropriou do seu passado. Há pouco tempo que Zumbi veio a ter visibilidade e foi considerado herói, que os nossos heróis eram os nossos algozes, né? Os heróis do povo brasileiro. Então veja, do passado, condição de sujeito, liberdade, afetividade. Isso é reconhecimento humano. E por isso, as lutas em defesa de direitos, elas são tão centrais. E elas não são cereja de bolo nem chantilly de café. Elas são estruturantes. Porque se você tem 60 mil mortes todos os anos no Brasil, jovens e negros na sua maioria, foram desumanizados simbolicamente. Como Hitler desumanizou judeus, comunistas, ciganos, e os matou, e pôde matá-los, porque já havia feito a morte simbólica, a morte dele enquanto outro. Então, assim, romper a desumanização é transformador. Por isso a importância de movimentos como o movimento LGBT, como o movimento das mulheres. Penso eu que tem mais importância do que teve há algum tempo atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o movimento LGBT e o movimento das mulheres, que foi o maior movimento que se fez no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 60, que é um movimento que carregou outros movimentos, carregou outra noção de humanidade, mas que hoje está absolutamente presente, que fala do direito de amar, do direito de ser e do direito à cidade. O direito de ser, o direito de amar, o direito à cidade, esses são transformadores hoje.
Quais Que são o os... poder é masculinizado, né? Porque assim, tem os espaços, primeiro as construções, as caixinhas de construção de gênero, com os espaços determinados. Nós não somos discriminados porque somos mulheres, somos discriminados que se construiu uma concepção de gênero feminino, que estabelece espaços domésticos, a divisão do trabalho e com a mulher o espaço doméstico, a divisão da sociedade. E há uma dificuldade de transgressão, que eu penso assim, atinge muitos homens também. Porque, veja, até acho que em determinados momentos, pelo movimento da mulher, você pode transgredir as construções de gênero feminino. Mulher pode, sei lá, jogar bola, lutar boxe e tal. Isso é mais admissível na sociedade que nós temos do que a transgressão masculina. Então, assim, a família que permite que a mulher possa jogar bola, enfim, tudo isso, das construções de gênero masculino, interdita de forma muito violenta, via de regra, a transgressão dos papéis de gênero por parte dos meninos. Ou seja, a sociedade pode até admitir que a mulher lute boxe, mas ela vai ter dificuldade, a família, de admitir que o menino põe um avental, que brinque de boneca, enfim, que calça um sapato alto, que põe uma saia, enfim. Então, o preconceito ele vai alimentando outros preconceitos. Então, neste quadro, nós temos um parlamento onde tem várias formas de dominar a mulher. Eu acho que tem dominação que a gente consegue medir, não é? A gente trabalha mais, tem dupla jornada, a gente somos as primeiras a serem demitidas, somos as maiores vítimas de violência doméstica, que é uma violência muito brutal. Porque na rua nós somos anônimos. Se a gente é assaltado na rua, a gente diz assim, eu posso ser assaltado, o outro pode ser. Fui assaltado e é doído, óbvio, é uma violência, mas a gente é anônimo nas ruas. Em casa a gente é gente. Em casa nós tiramos as máscaras. A gente quer voltar para casa todos os dias. Tem milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa. Violência doméstica atinge mulheres, crianças, idosos e na sua grande maioria. Por isso o conceito de família que eles querem construir nesse Estatuto da Família monolítica, é um conceito extremamente cruel e violento. Porque existem diferenças dentro da própria família, existem relações de forças, desigualdade, subalternidade dentro da própria família que não podem ser desconsideradas, já diz a nossa Constituição. Então, portanto, quando você tem aqui no parlamento, quando você tem a sociedade, é óbvio que essa sociedade que tem discriminações que se sente e que se mede, outras que só se sente, como por exemplo a ditadura da perfeição, as mulheres se erram porque são mulheres, estão no local, se estão em locais que são culturalmente ocupados por homens, não podem errar. Se erram porque estão no lugar errado, não porque qualquer ser humano erra. E tem as diversas ditaduras da perfeição, como se a sociedade dissesse, olha, vai, ocupa teu espaço público, mas seu filho não pode adoecer, mas sua casa tem que estar limpa, você tem que estar à disposição do seu marido. Quantas mulheres se sentem culpadas porque negam a relação sexual com seus maridos porque não têm vontade de tê-la naquele momento? E quantas mulheres se sentem culpadas quando deixam seus meninos para ir trabalhar e o menino chora porque não sabe que você vai voltar? Porque não tem a noção de constância, não é? Então, e as mulheres se sentem culpadas, vão trabalhar com muita culpa, porque deixam seus meninos. Então são instrumentos, a culpa é um dos maiores instrumentos de dominação que nós temos. E as mulheres são sempre culpabilizadas porque sofrem o que sofrem. São o que eu chamo de telhados e paredes de vidro. E se você não vê, você não combate. E se você não vê, e você não chega onde poderia chegar, você não chegou por culpa sua, porque não tem a parede é invisível. São as mordaças e as burcas invisibilizadas que nós temos. E no parlamento, aqui na Câmara, por volta de 10% de mulheres. E você tem parte dessas mulheres eleitas, não pela sua história, mas eleitas pelo seu sobrenome. Eleitas porque são filhas, são esposas, por volta de 20 dessas 51 mulheres eleitas, mais ou menos isso. Eu não falo de mulheres que têm sobrenomes, mas que construíram juntas com
com seus companheiros, uma história e uma trajetória. Eu não falo de Janete Capiberibe, de Janete Pietá, que têm seus companheiros que também têm funções políticas, mas que foram construídas juntos construíram as suas trajetórias políticas. Estou falando de mulheres que foram eleitas pelo sobrenome. Algumas que usavam aqui o bottom, ou seja, que davam o seu bottom para o bottom do marido. E que diziam o seguinte: só me candidatei porque meu marido ficou inelegível, porque aconteceu isso e tal. Então a minha candidatura não é parte da minha trajetória, e os meus votos e o meu mandato não é parte da minha, não foi construído pela minha própria história. Isso é o que Simone de Beauvoir fala: não basta ser mulher, é preciso fazer política como mulher, é preciso agir como mulher, e é preciso defender os direitos das mulheres. Então você tem um parlamento onde você tem uma série de dominações, onde se busca calar as mulheres. Alguns dizem: mas como falam as mulheres? E eu digo: mas as mulheres não têm espaço de fala. Quando encontram um espaço de fala, tem mesmo que falar. E falar, e falar, e falar. Porque não tem espaço de fala. Não tem espaço coletivo, porque estão dentro de casa, e porque fazem uma tarefa e tem que voltar para casa e cumprir outra tarefa, e outra tarefa, e outra tarefa, que tem que cumprir com a mais profunda perfeição, porque ela adentrou o espaço público, mas o espaço doméstico não foi repartido. Então, nesse sentido, há uma discriminação que é muito perceptível. Algumas adquirem simbologia, né? Adquirem um significante, como, por exemplo, dizer: você não merece ser estuprada. E foi dito para o deputado Maria do Rosário. Ou seja, isso, alguns adquirem outras formas de discriminação. As mulheres parlamentares, elas vão se expressando na falta de atenção que se dá à fala das mulheres. As mulheres têm que falar, têm que se impor, têm que impor na sua própria fala, porque se elas não forem abrindo caminho, por isso também é muito guerreira. A felicidade das mulheres é guerreira, e o espaço que a mulher vem ocupar, o espaço público, culturalmente destinado aos homens e ao gênero masculino, é sempre muito guerreiro. As mulheres, sempre quando se chega depois de muita trajetória, de muita luta e de muitos enfrentamentos. Por isso você tem mulheres que são tão bem preparadas nos espaços de poder, quando chegam nos espaços de poder. Isso, a subrepresentação, é fruto dessa sociedade. Porque, veja, eles chegam porque se apropriam do discurso. Olha, esse governo que se apropria do discurso e dos desejos, que diz assim: não, empregadas domésticas, não lutem por seus direitos, porque é pior para vocês, vocês vão perder o emprego. Não lute contra a reforma da Previdência, que é pior para vocês, vão ficar sem aposentadoria. Não lute contra a reforma trabalhista, que retira seus direitos, aplauda a retirada de direitos, senão você vai ficar sem emprego. Então se apropria do próprio discurso e do desejo. E se apropria também na discussão das mulheres. Não, nós somos contra as cotas, a cota de mandatos, não a cota de 30% das nominadas, porque essas são mulheres que são chamadas para compor uma chapa para eleger homens. Por isso nós estamos fazendo uma discussão, eu estou propondo uma discussão aqui no Distrito Federal, das mulheres do PT. Se nós não tivermos estrutura de campanha, eu não estou falando por mim, eu tenho um mandato, mas assim, se não tivermos estrutura de campanha, se não tivermos tempo de televisão que nos possibilite igualdade de disputa, vocês não vão ter nossos nomes para compor as nominadas. Não vão ter. Nós não vamos estar sendo cúmplices pelo nosso silêncio de uma condição de mulheres serem chamadas para compor nominadas e chapas para eleger homens. Então, portanto, isso é fruto de uma sociedade com tantas discriminações e com a culpabilização da mulher, porque culpabiliza a mulher quando ela é estuprada. As mulheres se sentem culpadas porque são vítimas de violência. Eu me pergunto onde é que elas erraram, porque erraram em algum momento para serem vítimas de violência doméstica, não é? E são culpadas, como eles disseram: não, nós somos contra as cotas de mandatos, porque nós achamos que a mulher pode conquistar sozinha. Porque isso é uma discriminação contra as mulheres. Mas que coisa! Então somos contra as cotas de negros, cotas étnicas, porque o negro pode chegar. Claro que a mulher pode chegar em qualquer lugar, tem que ter apenas a oportunidade de tê-lo. E as cotas, elas representam essa oportunidade. Então nós estamos defendendo uma proposta de emenda constitucional que é
muito pequena a participação, que seria 10% das mulheres, é mais ou menos o que nós temos hoje aqui, 10%, só que por unidade da federação, e num processo progressivo. Por unidade da federação significa o quê? Que nós temos alguns estados, me parece que 3, eu não tenho certeza, que não tem nenhuma mulher. Teria que ter 10% de mulheres. Rio Grande do Sul, só temos uma mulher, Maria do Rosário, de 30, eu acho. Teríamos que ter 3. Quando você joga os 10% para a unidade da federação, você aumenta um pouco. Mas não é só isso, é que você estabelece a cota. E aí você começa a dizer que há uma responsabilidade, tem que ter uma responsabilidade da sociedade, do Estado, na perspectiva de enfrentar a subrepresentação feminina. E isso só será feito se nós assegurarmos que existirá uma cota específica ou um percentual mínimo de mulheres ou de um gênero dentro da representação parlamentar. Eu acho que a gente vai caminhar para aí, eu acho que vai ser aprovada, essa proposta não foi aprovada aqui, na Câmara. Ela vem do Senado com algumas modificações e nós estamos discutindo a proposta já aprovada no Senado, porque a Câmara não aprovou 10%. Aqui a Câmara não aprovou 10%. E o discurso é esse, é o discurso de que as mulheres não precisam disso. E veja, é o mesmo... Isso que me irrita, esse negócio de se apropriar, sabe? Porque os nossos algozes fazem um discurso como se estivessem nos defendendo. É igual 8 de março. Não me entregue um botão de flores, não é? Os sexistas, os machistas, eles falam hoje, Feliz Dia Internacional da Mulher. Aí nos dão um botão de rosas, né? Ou nos dão um presente, ou levam um presente. Feliz Dia Internacional das Mulheres. E o mercado já prepara uma série de produtos para o Dia Internacional da Mulher. Não. Nós não queremos botões de rosa, embora gostemos dos botões de rosa. Nós queremos respeito e oportunidades. Com isso, a gente vai adiante. Então, portanto, é muito duro. Nós temos várias expressões aqui de discriminação às mulheres. Teve uma parlamentar que foi vítima de uma agressão, praticamente uma agressão física, e que se disse, e que quando nós protestamos e tal, o parlamentar disse, mulher que não age como mulher não merece ser tratada como mulher. Eu já escutei isso várias vezes. Isso significa o quê? Mulher que não se coloca na subalternidade não pode ser tratada como se subalterna fosse, que é um pouco isso que ele quer dizer. Então, a mulher que quer defesa de direitos e tem os mesmos espaços e as mesmas oportunidades, essa nós não vamos tratar com proteção ou de forma paternalista, porque é assim que eles acham que as mulheres querem ser tratadas, sendo protegidas. Todos nós temos que ser protegidos, os seres humanos, não é? Mas não é uma proteção de quem se sente mais forte e tem a obrigação de proteger o mais frágil. Se você acha que pode tratar o mais frágil com subalternidade, você cria as condições para uma violência. Quando você se sentir mais forte que o outro, você também poder anular o mais frágil. E aí, se essa relação é a relação doméstica, dentro de casa, o que pensa o menino? Que a violência é natural, que a violência resolve conflitos, que é a forma de resolver conflitos, e que o mais forte, que se sentir mais forte, pode anular. Quando ele se sentir mais forte, ele vai tentar anular o mais frágil. E quando ele se sentir mais frágil, ele vai submeter. Então nós não vamos criar uma sociedade ética de pessoas inteiras, porque eu vou achar natural a minha submissão. Não é só porque quando eu me sentir mais forte eu vou anular o outro, é que quando eu me sentir mais frágil, eu vou achar que é natural que o outro me domine. E eu vou criando uma sociedade que naturaliza dominados e dominadores, e por ser natural, desenvolve uma microfísica do poder que é internalizada e reproduzida e fica perenizada. Por isso, nós lutamos para que tenhamos uma representação maior e lutamos para uma vigilância, porque muitas vezes as mulheres não percebem que são vítimas de violência. A violência obstétrica tem pouco tempo que ela foi pontuada. Era natural que as mulheres fossem amarradas, não soubessem o que estão sendo feitos com elas, não pudessem expressar sua dor e tal durante o parto. Isso era considerado natural. O movimento, isso é violência. E nós precisamos combater isso. E a violência que não deixava
marca na pele, só na alma, também não era considerado violência. Então é preciso identificar as violências. Então, da mesma forma, nós temos que identificar os nossos holocaustos, das salas de tortura, dos hospícios. São holocaustos brasileiros, né? Dos navios negreiros, das senzalas, são holocaustos. Para que a gente possa superá-los. E eu penso que esse é o desafio. É difícil ser mulher em um parlamento sexista e um parlamento machista. Porque a gente cai muitas vezes na ditadura da perfeição. Não pode errar. E aí a gente vai se oprimindo também na busca de uma perfeição que é inatingível. A gente erra. E a gente tem que considerar que errar faz parte da nossa humanidade. Mas se mulher está em espaço que deveria ser de homem, sabe onde a gente vê isso no trânsito, né? Quando tem uma barbeiragem, tem um homem, ninguém fala nada. Mas quando tem uma barbeiragem, tem uma mulher, só podia ser mulher, a mulher pode lavar fogão, não sei o quê. Tem uma opção de coisa que se fala, como se dissesse o seguinte: olha, errou porque é mulher, não porque qualquer um erra. E a gente vai ver isso na vida, e ver no parlamento também. Tem que abrir espaço. E abrindo espaços, ter vigilância, porque senão a dominação ela vai se impondo, né? De uma forma naturalizada, imperceptível. E quando a gente vê, olha para dentro da gente, não tem mais ninguém. Nós fomos arrancadas de nós mesmos e nos transformamos no espelho do desejo do outro, que é o que acontece em grande medida com a violência doméstica.